E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as respostas circulatórias ao exercício e vamos falar também sobre a regulação dos ajustes cardiovasculares ao exercício. Nosso grupo é composto de 7 pessoas, incluindo eu, Alisson Anthony, João Paulo Borges, Igor Andrade, Felipe Vieira, Gabriel Lima, Carla Almeida e Ednei Arruda. Eu vou dar início falando sobre as respostas circulatórias ao exercício. Vou dar uma pequena introdução aqui já no assunto, tá bom? Então, as alterações da frequência cardíaca e pressão arterial que ocorrem durante o exercício refletem tanto o tipo quanto a intensidade, a sua duração e também as condições ambientais sob as quais o trabalho é realizado. Por exemplo, no caso do fator ambiental, se o exercício é realizado, né, sob condições de calor e umidade, por exemplo, isso acaba resultando em uma frequência cardíaca mais alta, se comparado ao mesmo exercício, só que em condições ambientais frias, por exemplo. Além disso, como podemos ver aqui no quadro, né, variações na resposta da frequência cardíaca a uma velocidade de 14 km por hora na esteira ergométrica com alterações ambientais. Aí aqui é um caso bem específico, né? Mas você pode observar os fatores ambientais, né? A temperatura com 50% de umidade, você vê diferença tanto em 21 graus Celsius quanto em 35 graus Celsius, que a frequência cardíaca, tanto em repouso quanto em exercício, né, teve mudanças. Também a umidade com 21 graus Celsius, aí tem 50% de umidade, 90% de umidade, houve alterações em ambos, tanto em repouso quanto em exercício. Até o nível de ruído pode também ser um fator que pode influenciar na frequência cardíaca. E também a ingestão de comida. Por exemplo, uma pequena refeição 3 horas antes do exercício, né, e uma grande refeição 3 horas após o exercício. Mas agora só que assim, o que diferencia na questão da comida é se uma refeição pequena ou grande, tá? E além dos fatores de tipo, aqui ele fala ali, no caso, 21 graus Celsius e 50% de umidade. Ou seja, é bem específico, tá? Não é em qualquer situação. Então, houve mudanças em todos esses cenários. Aqui são fatores ambientais. Também tem um fator que influencia bastante, que é o emocional, né? Por exemplo. Um outro fator, por exemplo, é a influência emocional, né? Eu vou falar um pouquinho sobre. Por exemplo, em um exercício submáximo, realizado em uma atmosfera emocionalmente carregada, isso vai resultar em frequência cardíaca e pressão arterial mais altas, tá? Isso se compararmos ao mesmo trabalho, só que realizado em um ambiente psicologicamente neutro, né, ou seja, mais calmo, o resultado vai ser diferente, tá? Vai ser o oposto, no caso. Esta elevação emocional da frequência cardíaca e da pressão arterial é mediada pela atividade do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, a função dele, basicamente, né, de forma resumida aqui, ele vai preparar o corpo para lidar com situações de estresse ou emergência. Então, vou dar um exemplo. Se o exercício é máximo, por exemplo, uma corrida de 40 metros, né, um alto nível emocional vai elevar a frequência cardíaca e a pressão arterial, tá, no pré-exercício. Mas tem que prestar atenção porque durante o exercício propriamente dito, tá, não ocorre o pico de frequência cardíaca nem da pressão arterial, ou seja, não ocorre diferenças entre esses dois, tá? Entre esses dois fatores aí, que no caso é a frequência cardíaca e a pressão arterial. É só no pré-exercício, isso caso falando em uma atmosfera emocionalmente carregada, claro. Também tem a transição do repouso para o exercício, tá? Na transição do repouso para o exercício, por exemplo, no início do exercício, né, vai haver um aumento rápido, né, da frequência cardíaca, do volume sistólico e do débito cardíaco.
Tem um detalhezinho, né? É possível observar que a frequência cardíaca e o débito cardíaco tem o seu aumento logo no primeiro segundo após o início da contração muscular, tá? Outra coisa bem interessante também é que se a taxa de trabalho for constante e estiver abaixo do limiar de lactato, um platô de estado estável em termos de frequência cardíaca, volume sistólico e débito cardíaco é alcançado dentre 2 a 3 minutos. Como podemos ver nesse quadro aqui, é alcançado o estado estável. Aqui você vê, né, que está subindo. Então você consegue perceber que a partir dos 2 minutos a 3 minutos começa a entrar no estado estável. O estado estável é quando, em exercício, o corpo ele encontra uma condição ideal para manter os movimentos do corpo, tá? Então, ou seja, ele consegue manter a estabilidade. Aí é bem notável aqui nesse quadro, tá? E assim como foi dito anteriormente. A recuperação do... Eu vou falar um pouco agora sobre a recuperação do exercício, né? A recuperação do exercício de baixa intensidade e curta duração normalmente é rápida, tá? É possível observar que a frequência cardíaca, o volume sistólico e o débito cardíaco caem todos rapidamente de volta aos níveis de repouso após esse tipo de exercício, né? Agora, assim, a velocidade de recuperação, ela sempre vai variar, obviamente, de um indivíduo para outro, tá? Os indivíduos com bom nível de condicionamento físico apresentam potências de recuperação melhores do que aqueles sem treinamentos, ou seja, pessoas sedentárias. Com relação a frequências cardíacas de recuperação, né, as inclinações da redução de frequência cardíaca subsequente ao exercício geralmente são iguais de indivíduos treinados e indivíduos não treinados. Entretanto, ocorre uma diferença porque os indivíduos treinados eles recuperam-se mais rápidos após o exercício, porque eles não precisam atingir frequências cardíacas tão altas quanto aquelas pessoas que não treinam, são sedentárias, por exemplo. Isso claramente vai ser em um exercício em particular. A recuperação do exercício prolongado é bem mais lenta quando o exercício é realizado sob condições de calor, umidade, né? Pois a temperatura corporal elevada retarda a queda da frequência cardíaca durante a recuperação do exercício. Como podemos ver nesse quadro, né, que está aqui há um tempinho já, tem o exercício, a recuperação e o momento de repouso também. Então, se analisarmos aqui, seguem praticamente o mesmo padrão, tá? São bem semelhantes. Aqui podemos observar, tem a parte do repouso, tá? E aí tem a transição do repouso para o exercício, e que ocorre uma grande elevação aqui, até chegar em um certo momento em que mantém, né, constante um estado estável ali, tá? Tanto da frequência cardíaca, quanto do volume sistólico, quanto do débito cardíaco. E depois todos entram em fase de recuperação. Basicamente é isso. Agora vão ter outros tipos de exercícios em que meus amigos vão falar um pouquinho sobre. É isso. Valeu. Pronto, chegamos então ao tópico de exercício incremental. E a gente vai falar agora o que é o exercício incremental e como ele é utilizado, por que ele é utilizado e como ele é feito. Exercício incremental ou trabalho incremental, até teste incremental, né? Eu pude ver aqui alguns artigos, ele é colocado dessa maneira, teste incremental. Ele é feito em laboratório, geralmente, por um fisiologista do exercício, um cardiologista e até um profissional da educação física mesmo. É feito um teste onde o paciente, geralmente, ele está numa esteira, mas pode ser feito a partir de outros exercícios também, até agachamento. Cheguei a ver artigo onde, através do agachamento, eles conseguiram observar, eles usam para observar alguns dados importantes aí. A demanda, para observar, na verdade, a demanda metabólica imposta ao coração durante o exercício. Aí, alguns pontos a gente consegue observar
mediante esse teste, né, o teste incremental. O primeiro ponto é a frequência e o débito cardíaco que aumentam, né? Eles vão aumentando em proporção direta ao consumo de oxigênio. Um outro ponto é o aumento do fluxo sanguíneo. Esse aumento também é em função ao consumo de oxigênio. Isso acontece porque, não, na verdade isso acontece para que, conforme o organismo ele perceba a necessidade de aumentar a síntese de ATP, aumente também o suprimento de oxigênio no músculo. E a gente sabe que ATP, oxigênio é energia. Sem energia, sem trabalho. Especificando então sobre o aumento de débito cardíaco, a gente pode perceber a diminuição da resistência vascular ao fluxo e o aumento da pressão arterial média. Esse aumento da pressão arterial média, ele ocorre devido ao aumento da pressão sistólica. Então, eu falei aumento de várias coisas, né? Pressão sistólica que aumenta, frequência cardíaca que aumenta, o débito cardíaco que aumenta. Porém, a pressão diastólica ela é a única que permanece constante durante todo esse exercício aí, exercício incremental. A gente pode observar a pressão diastólica constante. Pode passar. Pronto. Aí eu utilizei o livro de fisiologia como base e lá todos os gráficos aparecem dessa maneira aí. Aqui a gente consegue observar o fluxo sanguíneo aumentando, né? Saindo do repouso para o exercício máximo, ele vai aumentando. Todos os outros gráficos aparecerão assim também. O débito cardíaco, a frequência cardíaca, eles aparecerão mais ou menos assim. Pode passar. Esse aqui a gente vai observar. Esqueci. Redução da resistência vascular ao fluxo sanguíneo e aumento do fluxo. Nesse outro gráfico, a gente vai observar a diminuição da resistência vascular ao fluxo sanguíneo e aumento da pressão arterial média. Agora a gente vai falar de uma fórmula que aparece em exercício incremental. Essa fórmula é do produto duplo ou duplo produto. Ela é representada pela frequência cardíaca, né? FC vezes pressão arterial sistólica. Então, a fórmula vai ficar assim. dP é igual a FC vezes PAS. E aí eu vou utilizar um exemplo que aparece no livro mesmo. Nesse exemplo, um paciente está no laboratório, eu falei que geralmente os testes acontecem em laboratório, esse paciente está numa esteira, vamos supor, ele vai fazer exercício na esteira. É colocado os equipamentos nele, né, os equipamentos para ir observando como o coração dele vai reagindo, também a pressão, né, o aparelho de medir pressão é colocado também, e aí vai perceber o aumento da carga de trabalho do coração desse paciente. Esse paciente, ele tem lá no livro ele surge, como um paciente que tem bloqueio de artéria coronária. E aí, quando chega mais ou menos na intensidade alta do exercício, ele sente um desconforto, uma dor torácica. A partir daí, então, esse dado é usado, esse cálculo, né, do produto duplo é utilizado como uma medida de segurança. E aí, o profissional que está com ele lá, seja ele um cardiologista, um fisiologista do exercício, ele vai prescrever para esse paciente um exercício onde o produto duplo dele fique igual, seja igual a 30 mil, porque lá no livro surge assim. Então, frequência cardíaca vezes pressão arterial, então ele vai utilizar esses dados lá, que aparecem, né, que eu falei para vocês, que vai ser observado, ele vai utilizar lá frequência cardíaca que apareceu desse paciente e a pressão arterial dele, multiplicar um pelo outro. No livro apareceu um exemplo de 30 mil. Então, essa vai ser a base, né? Para aquele paciente lá que tem bloqueio da artéria coronária. E aí, o profissional que está com ele vai prescrever um treino onde não ultrapasse disso. Porque ultrapassando disso, então, não traria benefícios para ele, né? Seria, então, uma consequência meio chata ali, seria um resultado indesejado durante o exercício. Então, essa fórmula, esse dado do produto é utilizado exatamente para isso, para ter o melhor resultado durante o exercício.
E acabou. Então, dando seguimento ao vídeo, estarei abordando o tópico exercício para braço versus exercício para perna. De início, é possível afirmar que a qualquer nível de consumo de oxigênio, tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial, elas vão ser maiores durante o exercício para braço do que o exercício para pernas. Mas por que isso acontece, né? A explicação eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre a frequência cardíaca, segundo sobre a pressão arterial. A frequência cardíaca ela vai ser maior durante o exercício para braço, porque ela parece estar ligada a uma descarga simpática aumentada para o coração durante o trabalho para braços. Isso em comparação ao que foi observado no exercício para pernas. Outro ponto é que o exercício isométrico ele também vai elevar a frequência cardíaca para níveis acima dos valores esperados no consumo de oxigênio relativo. A pressão arterial, o que acontece? O aumento relativamente amplo da pressão arterial, que ocorre no exercício para braços, ela se dá a uma ocorrência de vasoconstrição nos grupos musculares inativos. Essa vasoconstrição nada mais é do que a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos, no caso artérias, veias e capilares. Assim, quando se trabalha um grupamento muscular maior, o que acontece? Mais vasos de resistência, no caso as arteríolas, elas vão se dilatar. Sendo assim, a diminuição periférica vai se refletir na pressão arterial mais baixa. Outro ponto é que as respostas de pressão arterial elas parecem ser maiores na fase concêntrica do que a fase excêntrica do exercício de força nesse caso. O gráfico ele ilustra bem o que foi dito anteriormente, pois ele faz uma comparação entre a pressão arterial e a frequência cardíaca. No primeiro gráfico, nós podemos ver que o nível de pressão arterial ele é maior durante o exercício para braços e menor durante o exercício para pernas. Da mesma forma, acontece com a frequência cardíaca. Ela tem uma superioridade durante o exercício para braços em comparação com o exercício para pernas. Então, assim, fazendo um resumo geral, é basicamente isso. Tanto a pressão arterial quanto a frequência cardíaca, elas vão ser maiores durante o exercício para braços em comparação com o exercício para pernas. Vou falar agora um pouco sobre o exercício intermitente, que é a mesma coisa do exercício descontínuo, tipo com intervalos como o HIIT ou a própria musculação, que é um dos mais populares. A extensão da recuperação da frequência cardíaca e da pressão arterial entre cada série de exercícios depende do nível de condicionamento do indivíduo, das condições ambientais, como a temperatura e a umidade, e da duração e intensidade dos exercícios. Com a realização de um esforço relativamente leve em um ambiente frio, em geral a recuperação completa entre as séries de exercício é em poucos minutos. Contudo, se o exercício for intenso ou o trabalho for realizado em um ambiente quente ou úmido, há um aumento cumulativo da frequência cardíaca entre os esforços, e por isso a recuperação não é completada. A consequência prática de realizar séries repetidas de exercícios leves é a possibilidade de realizar muitas repetições. Em contraste, a natureza do exercício de alta intensidade determina um número limitado de esforços que possa ser tolerado. Seguindo os assuntos que foram discutidos, eu vou falar um pouco sobre exercício prolongado. O termo exercício prolongado é, em geral, usado para definir intensidades de exercício que podem ser sustentadas por períodos de 30 a 180 minutos. Na prática, são intensidades de exercício como consumo máximo de oxigênio entre 60% e 85%. Qualquer exercício contínuo, mais longo, isso é, de intensidade inferior a um consumo máximo de oxigênio de 60%, provavelmente não é limitado pela disponibilidade de substrato muscular, e desde que a hidratação adequada seja assegurada, pode ser mantido por várias horas ou dias. Ao contrário do exercício de intensidade máxima, a taxa de produção muscular de ATP, requerida durante exercícios prolongados, é relativamente baixa. Por essa razão, a fosfocreatina, os carboidratos e as gorduras contribuem com a ressíntese do ATP,
sendo os carboidratos a fonte mais importante de energia. O principal benefício da oxidação do carboidrato é produzir por unidade de oxigênio utilizada a maior quantidade de ADP em comparação com a oxidação de qualquer outro substrato. O gráfico mostra que ocorre a alteração da frequência cardíaca, do volume sistólico e do débito cardíaco, que ocorre durante o exercício prolongado a uma taxa de trabalho constante. Nota que o débito cardíaco é mantido em um nível constante ao longo de toda a duração do exercício. Em vermelho aí está em destaque, né? Um laser. Em vermelho está o débito cardíaco, em azul o volume sistólico e em verde a frequência cardíaca. Conforme a duração do exercício aumenta, o volume sistólico declina e a frequência cardíaca aumenta. O gráfico mostra que a capacidade de manter um débito cardíaco constante diante do declínio do volume sistólico é decorrente do fato de ocorrer um aumento, né, da frequência cardíaca, ter a mesma importância do declínio do volume sistólico. O aumento da frequência cardíaca e a diminuição do volume sistólico durante o exercício prolongado são frequentemente referidos como um desvio cardiovascular e são decorrentes da influência da temperatura corporal em elevação sobre a desidratação e da diminuição do volume plasmático. Uma redução do volume de plasma atua diminuindo o retorno venoso para o coração e, portanto, diminui o volume sistólico. Então, o que seria esse desvio cardiovascular? O desvio cardiovascular é um fenômeno em que as respostas cardiovasculares iniciam uma mudança dependente do tempo ou desvio, após cerca de 5 a 10 minutos de exercício em um ambiente quente ou neutro, sem aumento da carga de trabalho. Quando o exercício prolongado é realizado em um ambiente quente ou neutro, o aumento da frequência cardíaca e a diminuição do volume sistólico são exagerados, até mais do que está representado nesse gráfico, né? Na verdade, não surpreende, né, que as frequências cardíacas quase máximas sejam observadas durante o exercício submáximo, realizado sob calor. Por exemplo, foi demonstrado que durante uma maratona com duração de 2 horas e meia, realizada a uma taxa de trabalho de 70% a 75% de VO2 máximo, frequências cardíacas máximas podem ser mantidas na última hora da corrida. Uma pergunta bem interessante é sobre os exercícios prolongados a frequências cardíacas elevadas impõem risco de lesão cardíaca? A resposta a esta pergunta é quase sempre não, né? Para indivíduos saudáveis que mantêm atividade física em dias. Entretanto, mortes súbitas por causas cardíacas ocorrem entre indivíduos de todas as idades durante o exercício. E aí, galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade no assunto, eu e João Borges ficamos responsáveis pelo tópico regulação dos ajustes cardiovasculares ao exercício. Então, eu vou começar o assunto e posteriormente João vai terminar o assunto. No início e até antes mesmo de começar um exercício, no pré-arranque, principiam-se alterações cardiovasculares a partir dos centros nervosos que estão acima da região medular. Tais ajustes proporcionam um aumento significativo na frequência e no bombeamento do coração, bem como promovem alterações previsíveis no fluxo sanguíneo regional, que são proporcionais à intensidade do exercício. Com o prosseguimento da atividade física, a saída da informação simpática coligênica, junto com fatores metabólicos locais que atuam nos nervos quimiosensíveis, além de atuar diretamente sobre vasos sanguíneos, causa a dilatação dos vasos de resistência dentro dos músculos ativos. Essa resistência periférica reduzida permite que as áreas ativas recebam maior irrigação sanguínea. Quando o exercício se prolonga, há ajustes constritores adicionais nos tecidos menos ativos, que assim
mantém uma pressão de perfusão adequada. Mesmo com a grande vasodilatação muscular, essa ação constritora permite a correta redistribuição do sangue para satisfazer as necessidades dos músculos ativos. Os fatores que atuam no retorno venoso são tão importantes quanto os que regulam o fluxo sanguíneo arterial. A ação das bombas musculares ventilatórias e a crescente rigidez das próprias veias, provavelmente regulada pela atividade simpática, aumentam imediatamente o retorno sanguíneo ao ventrículo direito. Na verdade, aumenta o débito cardíaco, o tônus venoso também aumenta proporcionalmente, tanto nos músculos que trabalham como nos que não trabalham. Com esses ajustes, mantém-se o equilíbrio entre o débito cardíaco e o retorno venoso. Os fatores que afetam o fluxo sanguíneo no sistema nervoso são especialmente importantes em exercícios realizados de pé, nos quais a força da gravidade tende a se contrapor à pressão venosa nas extremidades. Então, esse foi o começo do nosso tópico. João vai dar prosseguimento agora, e é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. João agora vai dar prosseguimento. Valeu. Então, pessoal, em continuação ao tópico sobre a regulação dos ajustes cardiovasculares do exercício, eu vou complementar a fala anterior sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular proporciona uma regulação rápida da frequência cardíaca, além da distribuição eficaz do sangue no circuito vascular, como resposta às necessidades metabólicas e fisiológicas do corpo. As catecolaminas simpáticas, adrenalina ou epinefrina, e noradrenalina ou norepinefrina atuam como acelerar a frequência cardíaca e aumentar a contratilidade do miocárdio. O neurotransmissor parasimpático, a acetilcolina, por meio do nervo vago, diminui a frequência cardíaca. Os fatores extrínsecos, naturais e hormonais modificam o ritmo inerente do coração, permitindo-lhe acelerar rapidamente em antecipação ao exercício e aumentar até 200 batimentos por minuto ou mais durante o exercício máximo. Como mencionado anteriormente, uma grande parte do ajuste da frequência cardíaca deve-se provavelmente à influência cortical exercida antes e durante as etapas iniciais da atividade. Os nervos, os hormônios e os fatores metabólicos atuam sobre as bandas do músculo liso nos vasos sanguíneos. Isso causa uma alteração de seu diâmetro interno, regulando o fluxo sanguíneo. As fibras simpáticas adrenérgicas liberam noradrenalina, que causam vasoconstrição, e os neurosimpáticos coligênicos secretam acetilcolina, que produz vasodilatação. Então, vocês perceberam. Ele constringe o vaso, ele diminui, e outro, ele vasodilata. O exercício físico produz dois tipos de reação do ponto de vista fisiológico, segundo o tempo de duração em que se desenvolve. Um tem ação aguda, como a resposta imediata ao estímulo do exercício, e o outro tem ação cumulativa, progressiva e sistemática no organismo, que age de forma crônica quando a atividade física é realizada por 24 semanas ou mais. Então, pessoal, em continuação ao tópico sobre a regulação dos ajustes cardiovasculares do exercício, eu vou complementar a fala anterior sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular proporciona uma regulação rápida da frequência cardíaca, além da distribuição eficaz do sangue no circuito vascular, como resposta às necessidades metabólicas e fisiológicas do corpo. As catecolaminas simpáticas, adrenalina ou epinefrina, e noradrenalina ou norepinefrina atuam como acelerar a frequência cardíaca e aumentar a contratilidade do miocárdio. O neurotransmissor parasimpático,
a acetilcolina, por meio do nervo vago, diminui a frequência cardíaca. Os fatores extrínsecos, naturais e hormonais modificam o ritmo inerente do coração, permitindo-lhe acelerar rapidamente em antecipação ao exercício e aumentar até 200 batimentos por minuto ou mais durante o exercício máximo. Como mencionado anteriormente, uma grande parte do ajuste da frequência cardíaca deve-se provavelmente à influência cortical exercida antes e durante as etapas iniciais da atividade. Os nervos, os hormônios e os fatores metabólicos atuam sobre as bandas do músculo liso nos vasos sanguíneos. Isso causa uma alteração de seu diâmetro interno, regulando o fluxo sanguíneo. As fibras simpáticas adrenérgicas liberam noradrenalina, que causam vasoconstrição, e os neurosimpáticos coligênicos secretam acetilcolina, que produz vasodilatação. Então, vocês perceberam. Um, ele constringe o vaso, ele diminui, e outro, ele vasodilata. O exercício físico produz dois tipos de reação do ponto de vista fisiológico. Segundo, o tempo de duração em que se desenvolve. Um tem ação aguda, como a resposta imediata ao estímulo do exercício, e o outro tem ação cumulativa, progressiva e sistemática no organismo, que age de forma crônica quando a atividade física é realizada por 24 semanas ou mais. Então, depois de toda essa explicação, existe uma pergunta que, por muito tempo, deixaram confundidos os fisiologistas. E a pergunta é a seguinte, como vocês podem estar vendo aí no slide. Qual é o sinal para ligar o sistema cardiovascular no início do exercício? Então, eu vou falar um pouco agora sobre uma teoria que pode responder essa pergunta, que é uma teoria que ficou conhecida como teoria de comando central. Essa teoria propõe que o sinal inicial para o sistema cardiovascular gerado no início do exercício é oriundo dos centros cerebrais superiores. Por outro lado, o ajuste fino da resposta cardiovascular a um determinado teste de exercício é realizado por meio de uma série de circuitos de feedback a partir de quimioreceptores musculares, mecanoreceptores musculares e baroreceptores arteriais. O fato de aparentemente haver alguma sobreposição entre esses três sistemas de feedback durante o exercício submáximo sugere que há redundância no controle cardiovascular. Isso não é surpreendente, considerando a importância da correspondência entre o fluxo sanguíneo e as necessidades metabólicas da musculatura esquelética que está sendo exercitada. Atualmente, não se sabe se um ou muitos desses circuitos de feedback adquirem maior importância durante o exercício intenso. Este aspecto propõe uma questão interessante para a pesquisa futura. Então, aqui, como vocês podem ver no slide, temos um esqueminha que pode explicar isso. Temos o comando central, centros cerebrais superiores, que em seguida tem o centro de controle CV, também aqui pelos baroreceptores, os vasos sanguíneos e coração. E desse comando central vem diretamente ao músculo esquelético, que tem os quimioreceptores, mecanoreceptores, com um centro de controle aqui no meio. Então, é isso, galera. Esse foi o nosso seminário. Espero que tenham gostado. Até mais, até o próximo.